Iábora, uma cidade do Al-Andalus. É a exposição que revela o passado islâmico da cidade de Évora. Com esta iniciativa, que estará aberta ao público até 4 de setembro, no Convento dos Remédios, a Câmara Municipal desta cidade pretende dar a conhecer o espólio do período islâmico que aparece sempre que há intervenções arqueológicas no centro histórico e que retratam uma realidade diferente da Évora dos nossos dias. Estamos a falar de 500 anos da história da cidade, que deixaram marcas na cidade e marcas profundas e que, de alguma forma, foi ocultado pelo estudo mais intensivo do período romano. Daí que a Câmara Municipal, a partir de um conjunto de jovens técnicos que tem na sua divisão de Cultura e Património, tenha lançado este desafio de explorar aquilo que há sobre os 500 anos do período islâmico de Évora. Aqui estamos a falar do Islão da tolerância, da religião da tolerância que era entendido o Islão neste período de 500 anos. Não estamos a falar nem da geoestratégia atual, nem da utilização de sentimentos religiosos atuais para atingir fins políticos, nada disso. Estamos a falar de um período histórico, como digo, são 500 anos, em que a civilização islâmica, os ritos, os hábitos, a própria religião, a vivência da religião, dominaram este território. Os vídeos 3D ajudam a perceber como seria Iábora. Isto é uma proposta de como poderia estar organizada esta cidade. Mas nós quisemos-lo, acima de tudo, porque temos informação suficiente para propor esta cidade. Trabalhar neste projeto foi, acima de tudo, complicado, porque tivemos que gerir um conjunto enorme de dados e, acima de tudo, fazer muitas análises comparativas, ou seja, enquadrar Évora no seu contexto cultural, fazer a comparação com outras cidades que nós temos, neste caso posso referir algumas, Mértola, Córdoba, muitas cidades do norte da África, Marrakech, Tunis, portanto, tivemos que tentar procurar naquilo que é o espaço atual de Évora, quais é que são os sintomas desta antiga cidade. Rodeada de campos férteis, esta cidade era, entre o século VIII e o século XII, um importante centro de comércio que se ligava a Córdoba, Toledo, Sevilha, Lisboa e Alcácer do Sal. E, acima de tudo, uma cidade muito ligada às principais vias comerciais que ligavam o litoral ao interior da Península Ibérica, mas também a zona meridional e a zona norte. Portanto, esta cidade que nós estamos aqui a falar seria uma cidade culturalmente evoluída, mas, acima de tudo, versada naquilo que seria a produção agrícola e, de facto, as transações comerciais. No conjunto do espólio que nós conseguimos aqui expor, tivemos a fortuna de poder contar com esta lápide, que está neste momento na posse do Museu de Évora, que se refere, acima de tudo, a 2 momentos da cidade de Évora. Um deles é o momento do saque e da destruição de 913, que é esta zona que nós aqui temos, refere precisamente esse momento, e esta lápide tem a curiosidade de ter sido aproveitada, ou reaproveitada neste caso, 2 séculos depois, para honrar um outro momento que terá acontecido no ano seguinte, que foi a refundação de um grande edifício na cidade. E a maior parte dos estudos acredita que terá sido a mesquita principal, que nós sabemos que existia, que as muralhas terão sido parcialmente arrasadas, muitos edifícios antigos, que é um pormenor interessante, edifícios antigos, talvez romanos, ainda existiam, e fala-se inclusive mesmo da morte do governador da cidade, que terá sido morto no seu oratório privado. Estas cerâmicas de transição e miral em fins do século VIII são já diferentes do período tardo-romano e marcam os novos tempos do Islão na Península. Até as moedas refletem esta transição. Estas corresponderão às primeiras moedas que foram cunhadas aqui na Península. Mas ainda tinham inscrições também em latim? Algumas ainda tinham inscrições em latim, portanto, o que significa que não há uma ruptura, mas sim uma continuidade na implantação, portanto, na aculturação dos novos poderes, digamos assim. As crenças religiosas estão presentes e têm continuidade, portanto, ao longo dos séculos, e aqui são muito evidentes. Estas linhas significavam os rios do paraíso. E com os dedos se faziam marcas a óxido de cobre que evocavam bênçãos. O significado remete-nos para a simplificação da palavra Alá. Simplificação que, no fundo, depois nos remete para, digamos, estar nas mãos divinas toda aquela que é a proteção contra as crenças dos maus olhados, digamos assim. À mesa comia-se de vasos e taças comuns, como estas peças em diferentes tons de vidrado. Recorremos ao campo arqueológico de Mértola, que tem peças lindíssimas, como estas que nós podemos aqui ver, e que correspondem, portanto, à cerâmica de mesa, digamos, das élites. Portanto, seriam sempre cerâmicas dos espaços
elite e dos espaços palatinos. Esta peça decorada com o cordão da eternidade é uma raridade pela cor escura com que foi vidrada. A elite de Évora usava cerâmicas ricamente decoradas e vidradas em cores diversas. O branco é a cor ligada portanto, ao poder Omíada, ou seja, a cor califal, a cor do califa, e o verde, que é a cor do profeta. A temática é muita temática fitomórfica, as flores de lótus, portanto, que são sempre associadas também à pureza e que, de alguma forma, nos chegam com inspirações orientais. Portanto, elas chegam aqui à Península por volta do século X, século XI, mas aqui, portanto, estas são cronologicamente situadas no século X, mas são claramente associadas, portanto, à cidade palatina, até pelos motivos. Nas zonas classificadas, como é o caso do Centro Histórico, qualquer intervenção que se faça no subsolo ou, portanto, digamos, em edifícios classificados, requer intervenção arqueológica. E é na sequência dessa intervenção arqueológica que a maioria destas peças foram encontradas. Daí que também não tenha sido dado algo, se calhar um maior cuidado a este tipo de peças. Portanto, elas estavam em depósito, a maioria delas, daí que nós tivéssemos que recorrer, portanto, ao Museu de Badajoz, ao Campo Arqueológico de Mértola, também ao nosso museu, portanto, à Direção-Geral de Cultura, que no fundo são as entidades que colaboraram connosco e que, portanto, também são possuidoras destas cerâmicas e que ao mesmo tempo nos permitiram afiançar que de facto havia uma relação muito estreita entre aqui a cidade, portanto a Iabura, e as outras cidades do Al-Andalus. A interdição de desenhar figuras humanas foi esquecida nestes fragmentos. Foi encontrada nas escavações do Colégio dos Meninos do Coro, que se situa, portanto, junto ao edifício da Sé, ou seja, onde está situado neste momento o Museu de Arte Sacra. Está aqui precisamente para nós demonstrarmos que, sendo rara a representação humana ou antropomórfica, portanto, no Al-Andalus, isto prova que, de facto, ela existe. Não é tão comum na representação na arquitetura, mas neste tipo de cerâmicas, não sendo comum, acontece. É uma cultura que permaneceu e que, apesar da evolução do tempo, elas vão ficando e são nossas. Portanto, é aquilo que é nosso e que é a nossa tradição, a nossa herança cultural.